recebe a médica paliativista, a doutora Ana Cotinda. Doutora, seja muito bem-vinda à CBN. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Nós vamos falar de um assunto que são os cuidados paliativos de pacientes aí que precisam desses cuidados. Gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que são esses cuidados paliativos. Maravilha. E agradeço a oportunidade de falar disso, porque como a gente estava comentando um pouquinho antes, né, ainda tem muita dúvida, muito medo, muito desconhecimento. Então, a abordagem de cuidado paliativo é uma maneira de cuidar, então é uma abordagem, literalmente, para pacientes e seus familiares que estão enfrentando doenças ameaçadoras da vida. Então, não é só para câncer, a gente pode elencar em cuidados paliativos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o popular enfisema ou bronquite, né? De cigarro, por exemplo, insuficiência cardíaca, então problemas de coração, problemas renais graves, pacientes em hemodiálise, doença reumatológica grave como lúpus, demências, outras afecções neurológicas. Então, todos esses pacientes que enfrentam uma doença grave, que ameaça a vida deles, são pacientes elegíveis a cuidados paliativos. E que cuidados são esses? Então, o cuidado paliativo, ele vai ser feito sempre em equipe multi. Então, a gente brinca que no âmbito do câncer, por exemplo, a gente diz, olha, o oncologista, o cirurgião, eles vão focar na doença, no câncer, e a gente vai focar na pessoa. Então, eu não vejo um câncer andando na rua, eu vejo uma pessoa, né? Não vejo um pulmão ruim andando na rua, eu vejo o João, eu vejo a Maria, eu vejo todo mundo. Então, o nosso foco é qualidade de vida. A gente vai fazer isso através de controle de sintomas, dor, náusea, vômito, angústia, ansiedade, o que quer que seja que esteja atrapalhando a qualidade de vida daquela pessoa. E não só isso, né? A gente sabe que o sofrimento não é só físico, então tem o sofrimento emocional, por isso a gente tem psicólogo na equipe, o sofrimento espiritual, por isso a importância do capelão também na equipe de cuidado paliativo, sofrimento social, e aí vem o assistente social. Então, a equipe toda, ela se comunica para que aquele paciente e a família dele tenham o melhor cuidado possível, com foco em qualidade de vida. Certo. Bom, doutora, a senhora disse que não é só, né, para pessoas com câncer. Em que momento esse tratamento paliativo começa? É quando realmente a pessoa já não tem mais perspectiva de vida longa? Em que momento vocês começam a trabalhar? Isso é uma dúvida, assim, capital. Muitas pessoas imaginam isso, que cuidado paliativo é só para quem está morrendo, quando a gente já chegou no final da estrada. E, na verdade, o cuidado paliativo, ele começa no início das doenças, no começo da estrada daquele paciente, caminhando com a doença que acometeu essa pessoa. Então, no momento do diagnóstico, vamos pegar o câncer como exemplo. O paciente teve diagnóstico de câncer agora, é agora que a equipe de cuidado paliativo começa a atuar, em conjunto com quimioterapia, com radioterapia, com cirurgia, com o que quer que ele precise. No caso de problema cardíaco, então ele teve esse diagnóstico, a equipe de cuidado paliativo entra junto com o cardiologista para tratar a falta de ar, o cansaço, a fraqueza, o mal-estar que acompanha, a falta de fome. Tudo isso o paliativista e a equipe de cuidado paliativo consegue fazer, em conjunto com o tratamento curativo. Se chegar um momento da doença em que a doença curou, ótimo, está estável ou está curado, beijo me liga. Não precisamos da equipe de cuidado paliativo, a gente deixa o paciente só com a equipe titular dele e atua de novo se precisar. Se porventura chegar um momento em que aquela doença não é mais passível de cura, porque já passou do ponto em que a medicina consegue auxiliar e curar efetivamente aquilo, a equipe de cuidado paliativo se torna exclusiva. Então é a gente que vai atuar cuidando do paciente e da família dele até o fim, até o último dia. Mas o que as pessoas mais conhecem, de fato, é a atuação no final da vida. Por isso que fica essa ideia, né? Ou seja, pode passar por esse tratamento paliativo e sair, que é o Sim, que eu disse, se for o caso, né? Se sim. a pessoa se curar ali, pode ser um momento só da vida dela, né? Pode ser que não seja tão normal isso, mas isso pode acontecer. Pode acontecer. E ao longo da história da doença, se a gente for ver num gráficozinho, né, as necessidades paliativas vão aumentando e diminuindo, igual uma montanha-russa. O paciente está doente, mas está estável. A necessidade de cuidado paliativo dele é baixinha. Se porventura ele instabilizou, pegou uma infecção, teve que internar, nesse momento a necessidade de cuidado paliativo é lá em cima. Melhorou disso? Diminui de novo. Então a gente dança conforme a música que o paciente toca. Certo.
Isso em qualquer idade. Qualquer idade. Outra coisa muito legal de se dizer, cuidado paliativo ele pode começar no perinatal, antes de, por exemplo, uma mulher grávida com uma criança que vai ter um prognóstico muito ruim ao nascer, ou muitas vezes que não vai ter prognóstico, porque vai ser um natimorto, incompatível com a vida, tudo isso. Então, o cuidado paliativo começa aí já, trabalhando com esses pais, como lidar com o luto, de como lidar com a finalização daquela gestação. Quando a criança nasce, esse cuidado também é colocado sobre a criança, para que ela não sofra, porque crianças também sofrem, né? Também tem dores e tudo mais. Então a gente atua com a criança. Depois disso, na parte da infância, na adolescência, na vida adulta e na velhice. Então, do início ao fim da vida. Nós estamos conversando com a médica paliativista, doutora Ana Cotinda. Doutora, é um olhar humanizado para a Uhum. pessoa que está doente, e não só para ela, né, para a família também. Também, a gente entende como uma unidade de cuidado, né? Então, paciente e família. E muitas vezes a rede de apoio, porque não é só a família de sangue, né? A gente vê muito isso. Então, amigos, aquela rede ali de suporte, às vezes de comunidade mesmo, de igreja, de escola, enfim. Então, a gente atua com todo mundo. É um olhar humanizado, e é uma coisa que a gente não devia nem ter que falar, né, de humanização na saúde, porque devia ser óbvio, mas a gente sabe que às vezes não é. Então, eu diria que sim, cuidado paliativo tem esse olhar mais humano, no sentido amplo, de dignidade humana. Isso, dignidade, a pessoa passar por esse momento de uma forma de viver aquele momento, né, doutora, que a senhora falou. Às vezes a pessoa tem aí poucos meses de vida, mas ela Uhum. passa por aqueles meses vivendo. Exato. É o que a gente comentou, né, antes um pouquinho de entrar no ar, de que a gente não tem capacidade de colocar, acrescentar dias nas vidas das pessoas, mas a gente consegue acrescentar vida nos dias que ela tem, independente de quantos dias. A gente brinca que o dia que vai morrer ou não é outra jurisdição. A gente Não é nossa, não né? tem como, mas a gente sabe que, embora a gente não tenha como prometer que vai viver mais, a gente tem como prometer que vai viver melhor. A gente vai fazer o nosso possível para que a pessoa tenha essa qualidade de vida. E isso depende de pessoa para pessoa, que a qualidade de vida para você é diferente do que é para mim. Isso é considerado, assim, quando vocês chegam a conversar com os pacientes e para que eles também Uhum. falem o que eles querem nesse período? Isso é muito interessante, porque, por isso que eu gosto tanto de fazer É. isso, né? Quando eles estão lúcidos, que às vezes não estão, mas quando eles estão lúcidos e orientados, a gente tem conversas lindíssimas, maravilhosas, de sentido da vida, de o que importa naquele momento. E o que a gente mais ouve, nunca ouvi, assim, desde que eu comecei a fazer só cuidado paliativo, eu devia ter trabalhado mais, eu devia ter me esforçado para ficar na empresa das 6 da manhã até as 10 horas da noite. É sempre, eu queria ficar mais com a minha família, eu devia ter prestado atenção nas coisas pequenas. Então, essas lições de vida, que na maior parte das vezes a gente só vê em filme, ou de vez em quando, a gente, no cuidado paliativo, consegue ver todo dia, porque aí os pacientes têm essa abertura, né? A gente vê muito isso. Quando a morte se aproxima, parece que existe uma lucidez, sabe? Uma clareza Do sobre que é realmente valor, né? O é, que é valor para ele, né? Para essa pessoa. e o que realmente importa, O que né? importa isso. De deixar picuinhas de lado, sabe? É. De, fulano não me pagou uma dívida X, sei lá, tô há 20 anos sem falar com ele. Cara, agora você tá morrendo, então assim, e aí? E é muito bonito ver isso aflorar. Claro que a gente está falando das coisas belas, existem coisas ruins também, Sim. como em todo lugar, né? Mas graças a Deus as belas suplantam as ruins. E a gente consegue ter essas interações e essas conversas. São muito, muito bacanas. Inclusive a família. Como que a família lida nessa situação? Vocês também precisam tratar essa família diante Uhum. da situação do paciente. E muitas vezes a família age, assim, ela lida pior do que o próprio paciente, Olha, né? Isso não é incomum de acontecer. E a gente tem que levar em consideração várias coisas, porque a história do paciente é enorme, né? Então, eles vivem 80 anos, 40, 30, e a gente está vendo um pedacinho só da história deles aqui. Então, tem muitas coisas familiares, problemas, que a gente não vai conseguir resolver. O problema de 20 anos aqui em 2 dias. Mas a gente atua com a família em alguns pontos principais. O primeiro é jogar cartas na mesa. A situação tem que ficar clara e aberta. Então, a família tem que saber
exatamente qual é o estágio da doença, o que esperar daqui para frente, o que esperar desse momento, se o paciente vai ter chance de ir para casa, se não vai. Então, sempre jogar aberto, porque o objetivo disso, tanto para o paciente quanto para a família, é permitir que eles se programem. Se eu te disser, ó, você tem 1 ano de vida, tua programação é 1. Se eu te falar, ó, Cláudia, não é 1 ano, é 1 mês, aí vai mudar. Ó, não é 1 mês, é 1 semana, aí muda de novo. Então, a gente fala sobre isso com a família e o paciente para que eles possam se programar. Isso é um direito deles, isso é digno, né, do ser humano. E com a família a gente age nisso. Então, com essa abertura, sinceridade e essa parceria de tratamento e acolhimento. Cada família precisa de um acolhimento diferente quando vivencia o luto. Então, a gente conhece a família e qual é o tipo de acolhimento que é mais assertivo para eles. E o que é uma família, né? Às vezes os nossos ouvintes estão aqui atentos e falam assim, mas como é que a gente lida? Se eu não sou, por exemplo, da família, mas sou amigo, muito íntimo, o que falar, o que não falar, como agir? É porque muitas vezes, doutora, a gente não sabe mesmo como agir quando alguém conhecido está numa situação como essa, né? E às vezes, na hora de falar, ao invés de ajudar, Acaba atrapalhando. atrapalha, né? Chateia a pessoa. Até antes aqui da gente entrar no ar, a gente conversava sobre isso. Às vezes a pessoa perdeu muito peso, perdeu os cabelos, por exemplo, no tratamento do câncer, ela já sabe disso, né? Então, por que e como a gente deve falar, né, e tratar uma pessoa? A pessoa tem espelho em casa, né? Isso. Então, assim, Ela já sabe então como ela está, né? e vou pegar esse gancho teu. A primeira coisa o mais importante, na verdade, você já disse, que é o não precisa pontuar para a pessoa o que ela sabe que está acontecendo. Então, se você não tem nada de bom para falar, não fale nada, efetivamente. Se você não sabe o que dizer, não precisa falar nada. É só a presença, é só o estar ali. É igual o velório, né? A gente também estava falando. Se você não sabe o que dizer no velório, não quer dizer meus sentimentos, eu sinto muito, etc. Não diga nada. Só vai lá, aperta a mão da pessoa, abraça, para dizer eu estou aqui, porque a presença fala muito mais do que qualquer coisa que você possa dizer. E às Mas vezes uma vida, né, perto da pessoa, vivendo com isso, ela, convivendo com ela. Então tem no olhar aí, né, é isso. muito a dizer para essa É, pessoa, né? não precisa efetivamente falar alguma coisa. E para o paciente em si, a melhor conduta é perguntar o que eles precisam. Então, assim, o que você precisa? Você está com fome? Quer que eu te traga alguma coisa? Ou como eu posso te ajudar? Quer que eu passeie com o teu cachorro? Eu estou indo no mercado agora. Você quer que eu te traga alguma coisa do mercado? Porque eu sei que você não vai poder ficar saindo. Ou você tem consulta semana que vem? Eu estou livre na quarta-feira. Você quer que eu te leve? Quer uma carona? Então são coisas específicas. São ações, né? Porque também dizer assim, ó, se precisar de alguma coisa, me liga. A Não. pessoa não vai te ligar, É, ela não é. vai querer incomodar. Então seja você o proativo. Ó, fiz um bolo aqui e eu fiz um a mais para você. Vou passar na tua portaria e vou deixar aí. Não precisa nem descer para me receber, vai estar na tua portaria. Isso é carinho, Fim. amor e cuidado, né, doutora? Que De demonstrar, a né? gente gosta disso quando nós estamos bem, inclusive, É. né? Isso faz bem para a alma, né? Não só para a nossa saúde física, mental e emocional, Uhum. mas para a alma. E quando a pessoa está numa situação delicada como essa, ainda mais. Porque isso tem um significado muito maior. Muito maior. É o cuidado. Isso. Né? Por isso que o cuidado paliativo é cuidado, antes de É. tudo. Porque paliativo vem de pallium, que é aquele manto que os cavaleiros medievais usavam para se proteger do vento, do frio. Então, é um cuidado que protege os pacientes, uma camadinha extra de cuidado. Tá certo. Doutora, muito obrigada por ter vindo à Eu CBN que falar de agradeço. um assunto como esse, que mexe, né, com o emocional das pessoas, mas que a gente pode passar em algum momento da vida por isso. Obrigada, né, e por esse olhar aí, fazer a gente olhar de uma outra maneira para essas pessoas que precisam tanto. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. 11h27, 29 graus, a gente vai para o intervalo. Repórter CBN.